Para responder a essa pergunta sobre o que há de novo nas novas direitas, e se há mesmo algo de novo nas novas direitas, eu vou dar a dica aqui de 3 leituras que me orientam na resposta dessa pergunta. A primeira leitura de todas aqui é de um historiador italiano, mas que dá aulas na Espanha, chamado Stephen Forti. O Stephen Forti vai escrever um livro que chama Extremas Direitas 2.0. O título está em espanhol, infelizmente não há tradução do livro para o português, espero que um dia nós tenhamos uma boa tradução do livro, mas a ideia do Stephen Forti é que essas direitas elas começam a se organizar a partir dos anos 1960, 1970. Então, para ele, como ele marca esse período dos anos 60 e 70, conceitos como, por exemplo, fascismo e populismo não dão conta de explicar essas novas realidades. Então, para ele, o próprio título do livro, né, Extremas Direitas 2.0, ele já está querendo afirmar que não se trata de direitas do passado. Isso não significa, claro, que elas não tenham aspectos das direitas anteriores, mas significa que é um novo fenômeno, são novos grupos que estão se organizando a partir dessa época. E a perspectiva que ele tem em torno dessa novidade, em torno dessa organização, é que essa nova direita, que inclusive vai usar esse termo, uma nova direita francesa, ela vai partir de uma ideia que é a esquerda ou as esquerdas, elas estão se infiltrando culturalmente na sociedade. Elas dominam culturalmente a sociedade. Nesse sentido, a direita, para também conseguir dominar politicamente ou conquistar politicamente a sociedade, também precisa fazer a sua própria revolução cultural. Então, o grande intelectual, o grande nome dessa nova direita, que começa na França nos anos 60, se chama Alain de Benoist. De novo, não sei falar francês, não sei se a pronúncia é certa, não me julguem, por favor. Então a ideia desse Alain de Benoist era que a direita deveria se apropriar, inclusive, de algumas ideias de esquerda para se infiltrar e ganhar campo no terreno da cultura. Inclusive, ele vai escrever alguns textos, Alain de Benoist, dizendo abertamente que ele quer um gramscismo de direita. Então, sim, existe um gramscismo de direita. Para o Alain de Benoist, Gramsci seria um pensador da cultura. Isso é algo extremamente equivocado. Em outro vídeo eu explico para vocês por que Gramsci não é um pensador da cultura especificamente, mas o ponto é, eles compreendem Gramsci como esse pensador da cultura, que compreendeu que o consenso na sociedade é produzido a partir de instituições culturais e também de intelectuais, e que por isso a direita deveria criar os seus próprios intelectuais, criar as suas próprias instituições culturais para disputar politicamente a sociedade. Então, um dos grandes pontos definidores dessa nova direita é a sua ideia de que há uma guerra cultural ou há uma grande disputa cultural dentro da sociedade e que é preciso combater as esquerdas dentro desse grande jogo, dentro dessa grande disputa, combater o progressismo dentro dessa disputa cultural. A segunda leitura que eu quero trazer para vocês aqui é de um cientista político chamado Cas Mudde. O Cas Mudde vai escrever um livro também muito importante, esse sim traduzido para o português, chamado A Extrema-Direita Hoje. Para o Cas Mudde, o que diferencia a extrema-direita hoje das 3 ondas anteriores de movimentos e grupos e partidos de extrema-direita é a normalização dessa extrema-direita. Então, ao longo dos anos, esses grupos se tornaram e têm se tornado cada vez mais normais. Tão normais a ponto de que eles conseguem não somente disputar eleições, como também vencer eleições e formar governos em vários lugares. Então, essa quarta onda é caracterizada por essa normalização, mas ela surge também em um contexto de 3 grandes crises que o Cas Mudde enumera. Crises, inclusive, que partem do século XXI. Então, são 3 grandes marcos temporais que ele estabelece para caracterizar essas novas direitas. O primeiro marco temporal, 2001, os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Esses ataques, para ele, vão desencadear um novo inimigo para o Ocidente, que são os povos árabes, islâmicos, muçulmanos, etc., que vão se tornar esse grande novo perigo. Inclusive vão ser associados ao comunismo pelos grupos de extrema-direita. Então, essa guerra ao terror, ao que se considera pelo Ocidente, principalmente pelos americanos, como terror, vai ser fundamental no surgimento dessas novas extremas-direitas e que se normalizaram ao longo desse tempo todo. Outro grande marco importante para ele, 2008, a crise econômica. Na esteira dessa crise econômica de 2008, os pacotes de austeridade, principalmente europeus, vão ser profundamente contestados por esses grupos de extrema-direita, que vão pensar o seguinte:
os grandes bancos, as grandes instituições internacionais, como a própria União Europeia, Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, enfim, todas essas grandes organizações estão sendo controladas por elites, por determinados oligopólios, e esses oligopólios estão distantes dos interesses populares. Então a contestação das direitas em relação a esses organismos internacionais parte dessa perspectiva, de que esses organismos controlados por elites estão se distanciando cada vez mais dos interesses populares. Então são antipopulares e por isso a direita se coloca nesse contexto como popular, como alguém que está ao lado dos trabalhadores, como alguém que está do lado do povo e conseguindo realizar ou impulsionar os interesses dessa classe de trabalhadores ou do povo de maneira geral. Então 2001, 2008 e por fim as crises imigratórias vividas pela Europa a partir principalmente dos anos 2010. Essas crises, inclusive, se conectam com os outros pontos, porque há também um questionamento de que essas grandes agências, essas grandes instituições internacionais permitem a entrada desses imigrantes a partir de uma agenda considerada progressista e, ao mesmo tempo, permitem com que a Europa perca a sua identidade. Então a islamofobia, que já vem também com muita força desde 2001, ganha mais força ainda a partir dessa questão da imigração. Então o grande ponto que o Cas Mudde está mostrando para nós com esses três períodos, esses três marcos históricos, é como essas direitas estão se organizando a partir desses pontos e tentando oferecer respostas integradas, essas respostas integradas a uma noção de que, nesses três grandes momentos, um grande conglomerado mundial que se opõe aos interesses populares. Por isso, inclusive, em uma discordância com o Stephen Forti, o Cas Mudde usa o conceito de populismo. Eu também não concordo com a utilização do conceito de populismo, em outro vídeo eu explico isso melhor para vocês, mas a ideia dele é, essas direitas elas são populistas porque partem do princípio de que existem partidos, associações, movimentos, instituições que nesses três grandes eventos que nós conversamos aqui demonstraram estar contra os interesses do povo. Então a extrema-direita se coloca, claro, na sua própria perspectiva, do modo como ela mesma se compreende, como alguém que está combatendo um establishment, está combatendo uma elite mundial, uma elite global, em nome dos interesses populares e inclusive nacionais. Então, esse segundo livro, Extrema-Direita Hoje, do Cas Mudde. E o terceiro livro, que é o meu preferido, inclusive, o que eu mais gosto sobre esse tema da ascensão das direitas no mundo, é o livro do cientista político argentino Pablo Stefanoni, que se chama A Rebeldia se tornou de direita? Interrogação. É um livro espetacular, exatamente porque ele percebe que para esses grupos de direita, eles estão unificados em torno de uma ideia rebelde. Então sim, a rebeldia é da esquerda? Também, mas os partidos, grupos e movimentos de direita também podem se apropriar dessa ideia de rebeldia. E onde está a rebeldia das direitas, de acordo com Pablo Stefanoni? Porque aquilo que agrega essas direitas, por mais que elas sejam diversas, o Stefanoni fala inclusive uma galáxia de movimentos de extrema-direita, ou de movimentos das novas direitas, essa galáxia, por mais diferente que ela seja, ela parte de um mesmo pressuposto. E o pressuposto é, existe um determinado status quo progressista, e esse status quo progressista defende pautas como a gênero, sexualidade, identidades. Então, contrariando essas pautas, esses grupos de direita vão se colocar como rebeldes, como pessoas que estão se contrapondo a um determinado establishment político, a um determinado status quo político, e por isso estão dentro de uma visão contestatória da realidade. Então, para o Pablo Stefanoni, o que vai caracterizar essas direitas é essa rebeldia, essa contestação aos arranjos políticos, econômicos, sociais e até mesmo jurídicos que foram estabelecidos ao longo das últimas décadas em diversas sociedades. No caso brasileiro, por exemplo, nós podemos pensar que as novas direitas ou as novas extremas direitas, elas contestam o arranjo político, econômico, etc., da nova república. Então a Constituição de 1988, ela principalmente ela é atacada por esses grupos, porque ela é considerada como um arranjo muito progressista, como um arranjo de esquerda. Essa ideia está, por exemplo, em dois intelectuais
de grupos diferentes que estão escrevendo no Brasil desde o final dos anos 80 e começo dos anos 90. Se nós pegarmos, por exemplo, a interpretação do Olavo de Carvalho sobre a Nova República, é basicamente essa. A Nova República, por conta dos seus arranjos políticos, por conta da ampla presença de setores progressistas, isso na cabeça dele, claro, é uma antessala do socialismo, é uma antessala do comunismo. Ou mesmo um outro intelectual militar chamado Sérgio Avelar Coutinho também vai escrever algo nesse sentido, que a transição para a democracia no Brasil é uma transição para o socialismo, para uma república socialista, porque as esquerdas estão dominando, os progressistas estão dominando essa mesma república. Então percebam que dentro dessa retórica das direitas há uma retórica da rebeldia, de quem se insurge contra uma determinada organização, se insurge contra um determinado arranjo político. E isso está também nos comportamentos dos próprios militantes ou de pessoas que estão próximas às direitas. Claro, está dentro da retórica do golpe, que foi tentado por Jair Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023, mas está também nos comportamentos das pessoas. Quando vão dizer, por exemplo, que determinado ícone, determinada personalidade da direita tem coragem de falar sobre determinados assuntos. A ideia de liberdade de expressão, todas essas ideias estão dentro dessa perspectiva de uma rebeldia. Poder falar o que eu quero, poder falar do modo que eu quero, sem rodeios, poder ofender inclusive as pessoas, ter o direito à ofensa, o direito ao preconceito, para eles entra dentro dessa ideia de uma rebeldia, de ir contra um determinado sistema. Me lembro inclusive que aqui na minha cidade natal, Uberaba, Minas Gerais, no interior, na região do Triângulo Mineiro, lembro de uma pichação de um muro em uma escola pública aqui da cidade, escola pública que inclusive leva o nome de Castelo Branco. Inclusive precisamos mudar o nome dessa escola aí, né? Não dá para mais ter escolas com nomes de ditadores aqui no Brasil. Mas enfim, não era exatamente no muro da escola, era no muro de uma casa que estava de frente à escola. E a pichação da pessoa, com certeza ali alinhada a essas ideias das novas direitas, a pichação dizia o seguinte: nazismo, ou melhor, comunismo igual a nazismo ao quadrado. Então veja, uma pichação feita perto de uma escola que tem nome de um ditador, uma escola que foi inclusive ocupada durante o movimento de ocupações das escolas, e aí você tem uma pichação como essa. Então veja como essa perspectiva da rebeldia, dessa ideia de que existe um enfrentamento em relação a determinado arranjo político, é muito forte entre as direitas. Isso mostra para nós, por fim, que por mais que esses grupos sejam conservadores, reacionários, etc., por mais que façam apelos ao passado, queiram retomar aspectos do passado, isso não os torna simplesmente saudosistas. Isso também os torna projetadores de um determinado futuro. Então o apelo em relação ao passado, a ideia de retomada de determinados aspectos do passado, serve também para uma rebeldia que pretende destruir determinados arranjos políticos e construir novos projetos de futuro alinhados ao que eles pensam. Então, observando desses três autores, é possível pensar que essas direitas são efetivamente novas. Primeiro, porque partem de uma concepção política diferente das anteriores, e segundo, porque também são formadas a partir de determinados aspectos históricos, de determinados momentos históricos diferentes, e que respondem a esses momentos históricos também com determinadas com políticas novas também. Então, por isso é importante que essas três leituras orientem a nossa percepção em torno das novas direitas aqui no Brasil e no mundo, e mostrar como essas direitas são contemporâneas. Contemporâneas, inclusive, no sentido que eu dei no vídeo anterior, em um dos vídeos anteriores, chamado O que é contemporâneo? O que é contemporâneo, então, quer dizer que essas direitas constroem políticas do tempo, no sentido de que elas dizem aquilo que deve ser contemporâneo, aquilo que deve existir no presente e aquilo que não deve existir no presente. Então, para esses grupos que são nossos contemporâneos e que querem criar uma contemporaneidade própria, o progressismo, ideias de justiça social, de igualdade, são ideias que não devem pertencer mais ao presente. A nova república, os nossos arranjos políticos, a democracia do modo como nós conhecemos, ela não deve pertencer ao presente. Ela deve pertencer ao passado nessa política temporal das novas direitas. Então, por isso,
conceitos anteriores, como populismo, não servem tanto, ou mesmo fascismo, não servem tanto para explicar esses novos grupos com os quais nós estamos lidando. E não chamá-los de populistas e fascistas não significa diminuir o seu risco, não significa diminuir o seu perigo em relação à nossa sociedade. Na verdade, compreendê-los mais adequadamente é uma das ferramentas imprescindíveis para que nós consigamos combater efetivamente esses grupos. Então é isso. Fique por aí e assista aos nossos próximos vídeos. Voltamos em breve.